Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite tão especial. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado porque nós temos a oportunidade de estar aqui na tua casa. Obrigada porque o Senhor nos cuida, ó Deus, de uma maneira tão especial, que não permitiu que nós estivéssemos em nenhum outro lugar, a não ser aqui, para poder receber o alimento celestial, para poder receber tudo aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Abençoa-nos, ó Deus, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis 42. Eu sou das antigas, sabe? Eu gosto de Bíblia. Então, quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Quem tem iPhone, abre o iPhone, iPad, todos os aí. Gênesis 42. E o tema da nossa mensagem hoje é Deixando Benjamim ir. A pastora Delma já tinha anotado porque ela colou de mim. Deixando Benjamim ir. Você pode repetir isso comigo? Deixando Benjamim ir. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos de Gênesis 42. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz eu preciso vir na capacitação destino? Eu estou ligada, gente. Tudo está acontecendo aqui. Eu estou longe, mas eu estou ligada. Inclusive eu fiz capacitação destino também. Bom, vamos ler. Aqui está escrito assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para que não lhe suceda porventura algum desastre. Amém. Até aí. Eu queria dar para vocês um contexto do que estava acontecendo ali. Jacó era o pai de José. Há mais de 20 anos atrás, podemos calcular 20 anos, porque José, quando teve aqueles sonhos que ele via os trigos se curvando diante dele, ele tinha 17 anos. Quando ele foi colocado como governador no Egito, ele tinha 30 anos, então só aí já são 13. Daí começou os 7 anos de fartura, daí 20. Eles já estavam nos 7 anos de escassez. Eles estavam nos 7 anos de que não tinha nada, não produzia nada. Jacó era um homem super próspero, para não dizer rico. Ele era ricão mesmo. Ele era rico, seus filhos trabalhavam, mas eles começaram a viver o tempo de escassez, que José já tinha sido revelado lá atrás, pelos sonhos de Faraó que ia acontecer. Então eles estavam aqui no tempo de escassez, onde não tinha nada, onde eles estavam desesperados. E então Jacó, o pai daqueles filhos, falou para eles: Olha, a gente está aqui passando necessidade, mas eu ouvi dizer que tem uma terra onde eles guardaram alimento, lá no Egito. Então vocês vão agora, pegam as nossas coisas, pegam o nosso dinheiro e vão até lá comprar mantimento para nós, porque senão nós vamos morrer. Não tem opção. Mas tem um detalhe. Ele mandou quantos filhos? 10 filhos. E quem ele segurou ali com ele? Benjamim. Ele segurou Benjamim. Eu não sei se você sabe, mas a mulher amada de Jacó, por quem ele trabalhou 14 anos, era Raquel. E Raquel era estéril. E Raquel, então, gerou José. E José, o que aconteceu com ele? Foi vendido. Mas para o pai, morreu. Então, há 20 anos atrás, Jacó teve um grande problema na sua família. Há 20 anos atrás, Jacó teve o maior desastre que ele poderia ter vivido. Jacó tinha perdido o seu filho. E agora eles estavam aqui, precisando de novo de um mantimento. Então ele enviou todos os filhos, mas não enviou Benjamim. Jacó, ele fica de frente a frente com o seu maior medo. Vamos ver ali em 42, 36 a 38. No mesmo capítulo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes... Calma, pausa. Deixa eu só explicar para vocês o que aconteceu. Ele enviou todos os seus 10 filhos. Chegando lá, quem que atendeu eles no Egito? José atendeu eles no Egito, disfarçado, todo de Egito. Ninguém reconheceu que era José. Então ele falou assim, José teve uma estratégia. Eu vou testar, ver se meus irmãos mudaram, porque esses meus irmãos me venderam. Como que eu posso confiar neles? Como que eu posso restituir minha família se eu não sei quem eles são, se eles são bons, se eles são maus? Então José falou assim para eles, faz o seguinte, como que está a família de vocês?
Tá bem, a gente tem um pai, tem um irmão mais novo. Tem um irmão mais novo? Tem um irmão mais novo. Então eu vou deixar aqui preso um de vocês vão todos lá, e se vocês quiserem libertar o seu irmão que está preso, vocês têm que me trazer um mais novo. E eles, vixe, lascou. Como que eu vou falar para o meu pai que eu tenho que trazer o meu irmão mais novo? Mas era a única opção. Ou morria de fome, ou trazia Benjamim. Então ali no versículo 36... Então Jacó, seu pai, disse-lhes: vocês têm me desfilhado. José já não existe. Simeão está lá preso. E agora vocês querem levar Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas então Rúben falou a seu pai, dizendo: mata-me os meus 2 filhos, se eu não te trazer. Dá-mo em minha mão, e eu o tornarei a trazer. Jacó, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. E se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Jacó ficou de frente a frente com o seu maior medo. Nesse momento, Jacó ele foi afrontado por aquilo que fazia ele lembrar de um trauma. Eu não sei se você sabe quem Jacó era, mas Jacó, ele era um homem persistente. Ele foi um homem que trabalhou 14 anos por causa de uma mulher. Tem homem aqui que não trabalha nem um dia, né? Mas não vamos entrar no mérito. Ele era persistente. Quando ele teve a opção de mudar a sua vida, um encontro real com Deus, ele ficou a noite toda lutando com o anjo porque ele queria a bênção de Deus. Ele não era um homem que desistia facilmente. Ele teve um encontro real com Deus, ele foi completamente transformado na sua vida. Ele foi um homem tão transformado que de Jacó, que era um nome que chamava usurpador, ele foi chamado Israel. E hoje nós chamamos o povo de Deus, é o povo do quê? É o povo de Israel. Nós não estamos falando de qualquer pessoa que simplesmente entrou na igreja e ficou com medo de alguma coisa. Nós estamos falando de um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem escolhido para gerar as 12 tribos de Israel, um homem escolhido para ser chamado aquele homem que vai gerar o meu povo. Mas ele temeu. Jacó temeu. Jacó, por um momento, esqueceu quem Deus era. Por um momento, Jacó esqueceu todos os milagres que Deus tinha feito durante a sua vida e durante toda a vida do seu avô, do seu pai. Jacó esqueceu o poder de Deus porque ele ficou frente a frente ao seu maior medo. Eu imagino que nesse momento que os filhos de Jacó vieram para ele dar notícia: pai, vai ter que liberar Benjamim, não vai ter jeito. Imagina o flashback que passou na cabeça de Jacó. O flashback dele liberando José e os filhos dele voltando com uma capa ensanguentada. Seu filho morreu. O flashback, de repente, de ele vendo Raquel, a sua esposa amada, tendo o seu filho Benjamim e morrendo naquele momento. Aquilo para ele só lembrava traumas. Liberar o Benjamim para ele só lembrava traumas. Deixar Benjamim ir para ele naquele momento lembrava dor. Lembrava momentos de angústia, lembrava os piores momentos da vida dele. Eu não sei quantos de vocês já perderam um filho, mas eu imagino que deve ser uma das piores dores que o ser humano pode passar. Então não era bolinho. Ele não estava sendo confrontado com uma coisa fácil de lidar. Ele estava sendo confrontado com uma coisa que desafiava a fé dele no mais íntimo daquilo que ele tinha construído como um relacionamento com Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes um desafio para você te lembra dor. Talvez iniciar um novo relacionamento te lembra traumas. Talvez tentar engravidar novamente te lembra uma dor que você passou. Talvez abrir uma célula te lembra traição. Talvez obedecer os seus pastores te lembram alguma coisa que te traz um trauma, te traz uma ferida. Existem tantas coisas, queridos, na nossa vida, que nos lembra dores. E que quando, de repente, nós somos colocados frente a frente com alguma situação que nos faz lembrar um sentimento ruim, a gente simplesmente esquece quem Deus é. A gente simplesmente esquece o poder de Deus. A gente não lembra que Deus é o Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho, mas a gente lembra que aquela pessoa me traiu. A gente lembra que as pessoas foram embora e me deram as costas no momento que eu mais precisava.
A gente lembra que a gente se dedicou anos e anos e anos e uma pessoa saiu falando mal de você. A gente se lembra que você já tentou engravidar e sempre perde o seu filho. A gente lembra que você tentou emagrecer e sempre é frustrado. Então são momentos onde a gente se depara com situações que nos lembram a nossa dor. São momentos que nós ficamos como Jacó. Por mais que nós conheçamos a Deus, por mais que você já tenha tido um encontro real com Deus, por mais que você já tenha sido transformado por Deus e não vive mais no velho homem, quando você se vê de frente a frente com aquilo que te causa dor, você esquece quem Deus é. Você duvida. Nós duvidamos. Nós lembramos que o milagre pode ser para qualquer um, mas naquele aspecto da nossa vida, o milagre não pode nos alcançar. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele temeu, lembrou dos seus traumas, das suas frustrações, da sua dor, e que com certeza era uma dor que consumia a alma dele. Mas que já fazia 20 anos daquela dor. Já fazia 20 anos que José, seu filho, para ele tinha morrido. Mais de 20 anos. Mas quando ele se viu, ele simplesmente falou: não posso deixar Benjamim ir. Não posso. Não posso. É maior do que eu. Eu não posso, porque eu vou me sentir responsável. Se alguma coisa acontece com esse menino, eu vou me sentir responsável. E muitas vezes nós estamos assim, de frente a frente com aquilo que nos causa um pânico. Você sabe que você precisa vencer aquilo. Você sabe que você precisa dar um passo, mas você simplesmente não consegue vencer aquilo. Nesse momento, eu imagino que Jacó pensou assim: eu já vi esse filme antes. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o final, eu não quero passar por isso de novo. E quantas vezes isso passa na sua cabeça? Não quero me envolver com a igreja, porque eu já sei como que vai acabar. Não vou abrir a minha célula, eu já sei como é que vai acabar. As pessoas vêm aqui e falam mal da minha caixinha do meu sofá que está furado. Não vou. Não vou. E ficamos naquela... presos. Eu não vou nem falar nada, que tem gente rindo até agora, deve estar com o sofá furado, né? Mas a minha irmã põe um lençol em cima assim, ó, cobre tudo. Nós ficamos de frente a frente com o nosso medo e esquecemos de confiar em quem Deus é. Esquecemos de confiar o que Deus pode fazer. Esquecemos de confiar naquilo que Deus está esperando de você. Porque Deus pode fazer todas as coisas, mas tem momentos que Ele precisa que você vença algumas coisas. Eu fico analisando a vida de Jacó. Sabe, um dos meus livros que eu mais gosto de ler na Bíblia é Gênesis, porque ele é super ativo, parece uma novela. Vocês já leram Gênesis? Parece muito uma novela. Cada capítulo está acontecendo uma coisa diferente. E eu vejo a vida de Jacó e eu falo: caraca, esse cara era um homem de Deus. Porque ele não desistia. Ele não desistia, e Deus prosperava, e Deus abençoava, e Deus prosperava, e Deus abençoava. Como que ele me dá uma dessa de falar assim: pessoal, vamos passar fome, porque Benjamim não sai daqui. Não dá. Era maior do que ele. E então foram passando os meses, e Jacó ali: Benjamim não sai. Benjamim fica comigo, abraçado com medo dele. Ele estava ali agarrando o medo dele, não deixava ir de jeito nenhum, porque essa área da minha vida, quem cuida sou eu. Benjamim não vai. Então chegou um momento, já acabou a comida, não tinha mais comida, e ele falou para os seus filhos, ele quis jogar um verde, né? Viu? Peguem as coisas, pega o dinheiro que o cidadão, o governador lá devolveu para vocês, leva o dobro, leva um monte de coisa, e vai comprar comida. Então o filho dele falou assim: pai, tá de brincadeira, né? Você sabe que não rola se Benjamim não for. Nós só vamos se você vencer seu medo. Ou a gente morre de fome, ou você vence seu medo. Talvez na sua vida hoje seja outra coisa. Ou você aceita os seus desafios,
e tem que vencer o medo, ou você fica na mesma vida para sempre. Ou você fica aí sem andar, sem ter vitória na sua vida profissional, ou você vence seu medo. Ou você fica com uma família desestabilizada, ou você vence seu medo. Ou você fica com o seu ministério parado, ou você vence seu medo. São situações que Jacó estava passando ali, que ele não estava mais colocando só a vida dele em risco, mas ele estava colocando a vida de toda a sua família em risco, porque ninguém mais tinha comida. Não tinha mais jeito. E então é quando Jacó decide liberar Benjamim. Quando Jacó decide entender que ele não tinha opção. Para ele, liberar Benjamim era igual perder Benjamim. Mas para Deus, liberar Benjamim era igual restituição. Era igual prosperidade. Era igual a outras coisas que ele não estava conseguindo ver. E então ele decide deixar Benjamim ir. Ele decide romper essa barreira que ele estava. Ele decide confiar em Deus. Ele decide ver além. Ele decide falar, não tem mais jeito. Deus é misericordioso e eu vou deixar Benjamim ir. E eu vou romper esse medo. E eu vou liberar esse medo. E eu vou aceitar a cura na minha vida. E vocês sabem o que acontece? Quando ele deixa Benjamim ir? Quando ele deixa Benjamim ir, Deus não só não perde o filho que ele estava pensando que ia perder, mas Deus restitui o filho que ele tinha perdido há mais de 20 anos atrás. Deus não só dá o filho, mas dá a melhor terra daquela região para eles morarem. Se vocês quiserem acompanhar comigo, está escrito no 45, 26 e 27. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque ele simplesmente não acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó. Depois, no 47:6, está escrito assim, a terra do Egito, isso Faraó falando para José, a terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar o teu pai e os teus irmãos, e habitem na terra de Gozém. Deus não só cuidou daquilo que Jacó tinha medo de perder. Deus não só protegeu a Benjamim porque era uma coisa especial para Jacó. Deus não só fez com que aquele garoto fosse em paz e voltasse em paz, mas ele deu muito mais do que aquilo que Jacó poderia imaginar. Porque para Jacó, José estava morto, já estava mortinho da Silva, porque já fazia muito mais de 20 anos. Para Jacó, não tinha mais opção de José vir. Mas Deus, queridos, Deus, Ele sabe o momento certo de te provar. Ele sabe o momento certo de restituir aquilo que você perdeu. Ele sabe o momento certo, porque é quando você não tem mais lugar para se apegar. É quando você deixa simplesmente toda a sua segurança. Você deixa todo o seu medo. Você entrega tudo. Jacó teve que entregar Benjamim. Jacó teve que deixar Benjamim ir. E enquanto Jacó estava no caminho até o Egito, Deus falou com ele e falou assim, Jacó, não temas. Por que será que Deus só falou isso para ele depois? Por que será que Deus não falou isso para ele antes dele entregar Benjamim? Ele falou, Jacó, não temas, porque eu estou te dando essa terra. Mas Deus esperou Jacó tomar a decisão certa. Esperou Jacó colocar toda a sua confiança nele. E vamos lembrar, Jacó já tinha colocado toda a confiança dele em Deus já muitas e muitas e muitas vezes na sua vida. Mas ele precisava mais uma vez. Sabe quantos anos Jacó tinha na situação? 130 anos. E Deus ainda estava provando o coração de Jacó. 130 anos. E Deus ainda estava provando a fé de Jacó. Sabe o que isso significa pra gente? Não vai acabar não, cara. Nosso teste vai continuar até a gente morrer. Chega momentos, querido, que são momentos em que nós não podemos mais nos apegar a nada.
São momentos onde os nossos medos, os nossos traumas e as nossas dores, elas têm que ficar lá nas mãos de Deus, porque senão nós não conseguimos sair do lugar e não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer para nós. São momentos em que nossa fé sim é desafiada, mas não é desafiada por mal, não. É desafiada para você aprender a confiar em Deus. É desafiada para que você possa dar um passo de fé, um passo no escuro, mas eu tenho certeza que quando você dá esse passo, você encontra o que Jacó encontrou: restituição, bênção, prosperidade, a melhor terra. Não é qualquer terra, o melhor dessa terra, a melhor prosperidade, todos os seus filhos juntos. Ali estavam todos os seus filhos juntos, cuidando da melhor terra da região, sendo abençoados por Deus. Como que Jacó poderia morrer mais feliz do que isso? E Deus quer isso para mim e para você. Sabe, para eu estar aqui hoje, eu tive que deixar muitos Benjamins irem da minha vida. Muitos Benjamins. E identificá-los não foi fácil. Foi difícil, foi doloroso, porque como Jacó estava aqui, ele estava de frente a frente com a maior dor da sua vida, ele tinha perdido um filho. E não é fácil identificar aquilo que nos prende. Mas de uma vez, quando nós deixamos Benjamim ir, Deus nos estabelece. Quando nós deixamos Benjamim ir, Deus faz de nós o povo dele. Quando nós deixamos Benjamim ir, ele não só nos abençoa, mas traz tudo aquilo que nós perdemos também. E eu queria que você ficasse de pé hoje. E nós vamos orar. E eu gostaria que você fosse sondando o seu coração para descobrir: Senhor, aonde estão os Benjamins da minha vida que eu preciso deixar ir? Senhor, onde estão aqueles traumas, aqueles medos, aquela dor, aquilo que não me deixa chegar na terra que o Senhor tem para mim? Aquilo que não me deixa viver a restituição de tudo aquilo que eu perdi. Aquilo que não me deixa ver, ó Deus, que o Senhor tem mais do que aquilo que eu sonho. Com certeza Jacó, com 130 anos, não sonhava com muitas coisas mais. Ele queria morrer em paz. Mas Deus o surpreendeu. Deus o surpreendeu dando muito, muito mais, além do que aquilo que ele podia pedir. E Deus quer restituir hoje, queridos, os seus sonhos. Não tenha medo de sonhar porque alguma vez não deu certo. Ou porque muitas vezes não deram certo. Deus, ele continua o mesmo. Deus continua fazendo milagres. Deus continua restituindo. Deus continua te surpreendendo com aquilo que você nem imagina, mas que ele já tem ali guardado para você, a partir do momento que você simplesmente deixar o seu Benjamim ir. E dar um passo de fé. De entregar todos os seus medos na mão de Deus. Entregar todas as suas dores. Entregar tudo aquilo que te traz talvez um trauma. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa que já foi transformada. Muitas vezes nós somos enfrentados por aquilo que nos dói. Aquilo que não nos traz boas lembranças. Mas deixar Benjamim ir foi o que marcou na vida de Jacó a melhor lembrança que ele poderia ter. A melhor lembrança que ele poderia ter. A melhor história que ele poderia ter escrito. Se você hoje quer deixar algum Benjamim ir da sua vida, tome esse passo de fé como Jacó tomou. Queria chamar vocês aqui na frente. Quem identifica que tem algum Benjamim que ainda precisa ir. Ele precisa ir. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, porque na verdade, queridos, todos nós temos. Todos nós temos. Benjamins que precisam ir da nossa vida. Benjamins que nós precisamos tomar a coragem de simplesmente dizer tchau. Pode ir. Eu não quero mais me prender a você, eu não quero mais estar abraçado com você, eu não quero mais estar abraçado com meus traumas e meus medos. Eu quero ser liberto. Eu quero poder encontrar essa terra aonde Deus já preparou tudo para mim. Aonde está preparada a sua restituição, aonde está preparado aquilo que você talvez nem sonhou que você pudesse ter.
Senhor, hoje nós estamos aqui, ó Deus, na mesma situação que Jacó se encontrou naquele momento, quando os seus filhos chegaram e falaram: pai, você precisa deixar Benjamim ir. Senhor, estamos aqui talvez frente a frente com os nossos medos, com os nossos traumas, com aquilo que nos traz tanta dor, ó Pai. Aquilo que nos lembra, Senhor, coisas que nos feriram, coisas que nos marcaram negativamente. E quando, Senhor, nós estamos de frente com isso, nos perdoa porque é tão difícil, ó Pai, confiar em Ti. Nos perdoa porque é tão difícil, ó Deus, entregar nas Tuas mãos e simplesmente encará-lo. É tão difícil, ó Deus, porque são momentos em que talvez nós tenhamos nos sentido abandonados. São momentos em que talvez nós não tenhamos sentido a Tua presença, ó Pai. São momentos em que nos causaram, ó Pai, marcas. E é difícil, Senhor. É difícil, ó Deus, deixar Benjamim. Mas Deus hoje nos ensina a confiar plenamente em Ti. Nos ensina, ó Deus, que não há um Deus tão misericordioso como o Senhor. Nos ensina, ó Deus, que o Senhor está vivo e quer nos restituir, e quer nos abençoar, e quer nos levar a viver o melhor dessa terra. Senhor, nos faça lembrar, ó Pai, nos faça lembrar quantos milagres o Senhor já operou nas nossas vidas. Nos faça lembrar, ó Deus, quantas vezes o Senhor mostrou que o Senhor estava conosco. Nos faça lembrar, ó Deus, quantas vezes o Senhor provou que estava ao nosso lado. E que nesse momento de entrega, ó Deus, nós possamos nos lembrar, ó Pai, aquilo que nos dá esperança e não aquilo que nos dá dor. Nos faz, ó Deus, tirar os nossos olhos da nossa dor, do nosso trauma, e colocar os nossos olhos em Ti, ó Deus, porque o Senhor nunca falha, porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor sempre é fiel. Senhor, que nesse momento nós possamos simplesmente deixar o nosso medo ir, ó Pai. Deixar Benjamim ir. Eu queria que agora você se imaginasse numa porta e abrindo essa porta para que aqui o seu Benjamim fosse embora. Visualize o seu Benjamim indo. Visualize o seu Benjamim cruzando a porta, indo, caminhando longe até que você não possa mais vê-lo. Visualize a sua dor indo embora. Visualize os seus traumas indo embora. E veja que Deus está ali com você. Oh Senhor, nos segure pela mão, ó Pai, nesse momento de entrega. E que nós possamos ver, ó Deus, que a Tua presença está conosco. Que nós possamos entregá-lo, ó Deus, de tal forma que nunca mais voltamos a sentir medo sobre essas coisas, ó Deus. Que nunca mais, ó Deus, sejamos afrontados por aquilo que nos dói. Que nunca mais, ó Deus, possamos temer por essas questões que já estamos sendo libertos hoje. Que nunca mais, ó Deus, nunca mais, ó Pai, nós deixamos de dar passos de vitória, passos de fé, passos em Sua direção, ó Pai, por causa daquilo que nos causou dor. Hoje nós entregamos para Ti. Coloque a sua mão na altura do seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu deixo Benjamim ir. Eu não quero mais olhar para a minha dor, olhar para os meus traumas, olhar para as minhas frustrações e temer e ter medo. Eu não quero mais, ó Deus, porque eu sei que o medo não vem de Ti. E hoje eu me liberto. Hoje eu deixo Benjamim ir para receber a restituição, para viver o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Senhor, enche-nos, ó Deus, com a Tua presença. Enche-nos, ó Deus, com a confiança de que o Senhor está conosco. Enche-nos, ó Deus, com a confiança de que o Senhor nunca nos abandona. Enche-nos, ó Deus, de uma maneira que nós possamos já visualizar a nossa restituição, visualizar, ó Deus, a Tua bênção nos alcançando, visualizar, ó Deus, nós vivendo o melhor dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá esse sentimento hoje, não mais de derrota, porque nós não vamos mais lembrar da nossa dor, mas um sentimento de vitória,
porque nós sabemos que o Senhor está nos levando para lá. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode voltar para o seu lugar.